Você acha que conhece tudo sobre a independência do Brasil? E se eu te disser que há muitos segredos escondidos nessa história que provavelmente você nunca ouviu falar? Hoje vamos mergulhar em um detalhe intrigante e pouco conhecido sobre a nossa independência, revelando curiosidades que vão te surpreender e fazer você ver 1822 com outros olhos. Então, já pega a pipoca, relaxa e vem comigo nessa viagem no tempo, porque a história do Brasil nunca foi tão fascinante. Você sabia que sociedades secretas tiveram um papel crucial na independência do Brasil? Isso mesmo, não foi só Dom Pedro I que lutou pela nossa liberdade. Grupos como os maçons e os Cavaleiros da Luz estavam ativos muito antes do famoso Grito do Ipiranga. Vamos falar sobre os maçons. Esse grupo era formado por pessoas influentes, como José Bonifácio de Andrade e Silva, conhecido como Patriarca da Independência. Ele não apenas participou da maçonaria, mas também foi um dos seus grandes líderes. A maçonaria, nessa época, era um espaço onde discutiam ideias liberais e revolucionárias que estavam varrendo a Europa, e José Bonifácio, que tinha passado anos estudando e vivendo na Europa, trouxe consigo essas ideias para o Brasil. Outro nome importante para a sociedade secreta foi Gonçalves Lede, um famoso defensor da independência e também maçom. Ele atuava como uma espécie de propagandista das ideias de lealdade e ajudou a organizar manifestações públicas que pressionavam Dom Pedro a tomar a decisão definitiva sobre a separação do Brasil e Portugal. Essas sociedades secretas eram como os QGs da independência, onde ideias eram moldadas e estratégias eram traçadas longe dos olhos vigilantes da coroa portuguesa. Agora vamos falar sobre Dom Pedro I. Muita gente o vê apenas como um político ou um militar, mas o que poucos sabem é que ele também era um artista apaixonado por música. E não estou falando de algo amador não. Dom Pedro I compôs nada mais nada menos que o hino da independência, e ele fez isso em um único dia, logo após a proclamação. Mas a musicalidade de Dom Pedro ia além disso. Ele era multi-instrumentista, tocava piano, violão, flauta e outros instrumentos. Ele até escrevia óperas. Era um verdadeiro rockstar do século XIX. Além disso, Dom Pedro usava a paixão pela música como uma forma de se conectar com o povo e com a elite. Dizem que ele costumava fazer serenatas para as damas da corte, o que lhe rendeu muitos corações apaixonados. Esse lado artístico do imperador mostra que a figura histórica que conhecemos era muito mais complexa e multifacetada do que os livros de história nos fazem acreditar. Agora, deixa eu te contar uma verdade chocante. O famoso Grito do Ipiranga pode não ter sido tão épico quanto mostram as pinturas. Na verdade, Dom Pedro estava se recuperando de uma forte indisposição estomacal, depois de uma viagem longa e cansativa. A cena gloriosa que todos imaginamos, com o príncipe erguendo a espada gritando independência ou morte, na verdade aconteceu em circunstâncias bem menos glamourosas. Ele estava exausto, suado e montado em uma mula, não em um belo cavalo como retratado. Além disso, ele estava com pressa de resolver a questão para poder descansar e se recompor. Então, a imagem heróica do Grito do Ipiranga é, em parte, uma construção posterior, feita para dar um ar mais nobre ao momento. Não podemos esquecer de uma das mulheres mais importantes da história. Leopoldina, a esposa de Dom Pedro, ela foi uma das grandes articuladoras da independência, mesmo que seu papel não seja tão lembrado. Leopoldina, nascida na Áustria, era uma mulher extremamente inteligente e politicamente astuta. Ela estava muito bem informada sobre movimentos de independência na Europa e na América Latina, e via no Brasil um futuro de nação independente. Quando Dom Pedro estava indeciso sobre o que fazer em relação à pressão de Portugal, foi Leopoldina quem tomou a iniciativa. Em uma reunião do Conselho de Estado, ela afirmou que a separação era inevitável e que Dom Pedro deveria agir rapidamente para garantir que o Brasil se tornasse uma nação independente sob seu comando. Ela escreveu uma carta a Dom Pedro, que estava em viagem, encorajando-o a tomar a decisão final e proclamar a independência. Se não fosse por essa mulher visionária, a história do Brasil poderia ter sido bem diferente. Então, da próxima vez que você ouvir sobre a independência do Brasil, lembre-se, a história é muito mais complexa e cheia de surpresas do que parece.
A figura de Dom Pedro, as sociedades secretas e até Leopoldina tiveram papéis fundamentais e muitas vezes não tão glorificados como deveriam. Se você gostou dessa curiosidade, deixe o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho, porque tem muito mais histórias para a gente descobrir juntos. Até a próxima!